continuidade aqui no desenquadramento do nosso MEI para uma empresa comum. Na aula passada a gente deu entrada aqui no processo de consulta de viabilidade no site da Junta e aqui perceba que o status da viabilidade foi deferido, tá? Então foi aprovado pela Junta e agora o próximo passo é a gente ir lá no cadastro sincronizado na Receita Federal para enviar os mesmos dados, complementar os dados lá juntamente com a Receita Federal. Então o próximo passo é você ir no cadastro sincronizado da Receita Federal. Esse cadastro sincronizado é o mesmo para o país inteiro. Então você pode jogar no Google e assim como eu estou fazendo, cadastro sincronizado, selecione essa primeira opção aqui que ele vai abrir para você. Você vai vir aqui em coletor online, coleta online web. Ele vai abrir essa página para a gente. Você vai selecionar aqui coletor nacional. Vai vir aqui em rede sim, tá vendo? Abra, altere ou baixe sua pessoa jurídica e acesse outro serviço para empresa ou negócio. Você vai na opção do rede sim. Você vai aqui, ó, já possui pessoa jurídica. Tem a opção de abrir, aqui você já possui. No nosso caso a gente está fazendo alteração, então nós já possuímos pessoa jurídica. Você vai vir aqui em alteração cadastral, perceba, alteração, baixa licença. Nós vamos em alteração cadastral. Alterar dados da pessoa jurídica. Nessa parte, normalmente, ele vai pedir para você entrar com o seu acesso do gov.br, onde nós já ensinamos várias vezes a como criar senha, como acessar o gov.br, que é o portal único aí da Receita Federal. Nesse caso aqui, como já estava logado no meu computador aqui na minha máquina, ele já puxou direto. Então vamos lá. Aqui a gente só vai confirmar alguns dados que já foram inseridos lá na junta comercial aí do seu estado, na consulta de viabilidade aí do seu estado. Apenas alguns dados que você vai ter que preencher para complementar essas informações na Receita. Então vou te mostrar o passo a passo aqui de como você vai fazer todo esse preenchimento. Coletor nacional, que você vai repetir os dados, a UF, tá? Unidade federativa, vou selecionar. O município também eu vou selecionar, que é o município que eu estou fazendo a alteração, e você vai colocar de acordo com as suas informações aí. A natureza jurídica, sociedade empresária limitada, 206-2. E aqui ele vai perguntar se houve alteração de endereço para outra UF ou município. No nosso caso aqui, não. A gente fez a alteração de endereço, mas para dentro do mesmo município, dentro do mesmo estado. E aqui ele vai perguntar: foi informado um dos eventos da viabilidade abaixo, ou seja, ou alteração de endereço, ou alteração do nome empresarial, ou de natureza jurídica, atividades econômicas, tipos de unidade e forma de atuação? Se houve qualquer uma dessas alterações, você tem que marcar aqui sim. No nosso caso, houve até mais do que uma dessas aqui. Aqui eu vou inserir novamente o protocolo de viabilidade. Eu tenho ele copiado aqui. Inserir, tá? E você vai clicar em recuperar. Não precisa marcar aqui transmitir com certificado digital. Então você vai aqui. Perceba que ele puxou aqui o número do protocolo. Você vai digitar os caracteres. Recuperar. Pronto. Aqui você vai ter algumas opções. Perceba que aqui já está o CNPJ, o nome empresarial já alterado, o município, o estado, o número do protocolo, enfim. E aí eu vou mostrar para você o passo a passo de cada uma dessas etapas que você precisa preencher. Vamos lá. Primeiro você vai vir aqui em eventos. E aqui perceba que ele já tem os eventos principais que você inseriu. Alteração de nome empresarial, alteração de atividades econômicas, de endereço e alteração de natureza jurídica. Esse caso específico, essa empresa em específica que eu estou realizando o desenquadramento, ela passou de uma empresa de serviço para uma empresa de comércio. Nesse caso, é obrigatório aí a inserção da inscrição estadual, porque ela vai trabalhar com vendas. Então, toda empresa que trabalha com vendas é obrigatória a questão da inscrição estadual. Então, vou marcar essa opção aqui, ó, que estava marcada já, eu só desmarquei para mostrar aqui, ó, dados cadastrais específicos no estado. Inscrição estadual específico no estado. E nós vamos selecionar aqui a opção 601, que é inscrição no estado. Perceba que ele já vai inserir aqui para a gente. Então, alteração do nome, alteração das atividades, endereço, natureza jurídica, inscrição no estado. Tudo que você precisar alterar, além lá da consulta de viabilidade, você vai fazer aqui no portal da Receita. Então, vamos lá. Identificação.
Perceba que aqui já vai puxar para a gente as informações, tá? Você pode marcar aqui não. CNPJ, o nome empresarial, a natureza jurídica, os dados, até o tipo de órgão que foi feita a junta comercial. Você vai perceber que a maioria dessas informações você somente vai conferir, porque ela já foi, você já fez o preenchimento lá na viabilidade. Apenas algumas informações que você vai precisar complementar. Atividade econômica, ele vai puxar aqui o KNAI principal, comércio varejista de artigos e vestuários, e atividade secundária, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, que é a atividade de comércio e prestação de serviço. Objeto social também ele vai puxar o mesmo objeto social que nós preenchemos lá na viabilidade, no site da junta. Endereço da pessoa jurídica. Ele já puxou o endereço também que você vai inserir lá na junta comercial. O endereço da pessoa jurídica também é o mesmo. Dados para contato. Aqui no dados para contato você vai ter que inserir, porque nós não inserimos anteriormente os dados para contato. Então aqui você vai preencher o telefone, aqui a opção de telefone 1, telefone 2 e fax, ok? Qualquer uma dessas opções. E o correio eletrônico. Vamos colocar aqui o correio eletrônico. Você coloca o e-mail, caixa postal e o CEP da empresa. Caixa postal e CEP. Então, mais uma vez, você vai colocar o telefone, o correio eletrônico aí do seu cliente ou da sua empresa para informações e caixa postal. Nós vamos cadastrar agora um representante da empresa. Nesse caso, você precisa cadastrar aí o CPF, os dados, aí, as informações do representante da empresa. Seja ele o sócio, tá? Tem um representante ou preposto. No caso dessa empresa aqui, eu vou inserir os dados do sócio. O nome, CPF e a qualificação. Tá? A opção de administrador ou de sócio administrador. Nesse caso aqui, as informações que eu vou colocar é de um administrador. Então, vou preencher os dados dessa pessoa. CPF. Opa. Eu já coloquei a qualificação como administrador. Feito. Agora a gente vai para o endereço do representante da pessoa jurídica. Então agora você precisa colocar o endereço de e-mail aqui desse representante da pessoa jurídica. Eu vou colocar o endereço de e-mail. Perfeito? Então a primeira parte aqui de cadastro foi feita. Agora nós vamos para a segunda parte aí, que é do cadastro do Estado, dados da Fazenda Estadual. Ele vai perguntar o que regime de apuração no Estado. Inicialmente você tem duas opções, débito e crédito, isento ou imune. Tá? Posteriormente ele vai ser feita a alteração de forma automática, a gente está tratando de uma empresa do Simples Nacional. Então inicialmente a gente vai marcar aqui débito e crédito. Você vai colocar aqui, ó, indicador de opção de inscrição única, não tem nem como marcar porque é a empresa do Simples. Aqui você vai colocar uma previsão de receita bruta anual, você vai ter essa previsão aí com o seu cliente junto. Você faz um planejamento para você chegar aí junto com essa previsão. E aqui você vai inserir o número do DAI, o documento de arrecadação estadual da inscrição estadual. Nesse caso aqui em específico, a gente não tem nenhum DAI para efetuar o pagamento da inscrição estadual. Porque quando você faz a alteração para uma empresa aí, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, não é obrigatório o pagamento dessa DAI. Agora, se você fizesse a alteração para outro tipo de empresa, ou empresa de um porte maior, aí sim seria necessário. No nosso caso aqui, como a gente está alterando uma empresa do MEI para uma empresa, uma microempresa, no caso, não tem a obrigatoriedade do pagamento desse DAI aí. Então a gente vai aqui para o procurador no estado. A mesma forma, o mesmo procurador, a mesma pessoa que tem a procuração aí que responde pela empresa na Receita Federal, você precisa listar também um procurador na Receita Estadual. A gente vai aqui como novo procurador. Você vai colocar aqui a data de início da validade, a data de término de validade é opcional, tá? Indicador de prazo aqui determinado ou indeterminado. O nome da pessoa, o CPF, o CEP. Você vai preencher aqui os dados dessa pessoa que vai ser a procuradora aí dessa empresa junto à Receita Estadual. Então eu vou colocar aqui essa informação. Perfeito, então aqui nós já inserimos todas as informações. Nós vamos aqui agora para dados da Fazenda Municipal. E aqui ele vai puxar o número da inscrição municipal da empresa. Se não puxar, você vai digitar aqui, você vai procurar
o número da inscrição municipal dessa empresa, vai puxar aqui o número da consulta prévia da localização, o número da consulta e da viabilidade, né? Algumas informações aí do imóvel, no qual você não consegue mais alterar. Você vai vir aqui, dados comuns às fazendas estadual e municipal. A área utilizada que você inseriu lá na consulta de viabilidade, tá? Então você vai inserir aqui, ó, inscrições imobiliárias. Você vai repetir aqui essa inscrição imobiliária. Ela está lá na consulta de viabilidade. E aqui é inserido o número da inscrição imobiliária, né? Que é a inscrição aí cadastral do IPTU. E aí, após inserido o número da inscrição aí do IPTU, inscrição imobiliária, você vai fechar. E nós vamos vir aqui para constituição a partir da operação de sucessão. Aqui é alguma outra opção, tá? Se essa empresa ela teve uma constituição a partir de operação de sucessão, você vai marcar. Não é o nosso caso. E o endereço para correspondência. O endereço para correspondência aqui, ó, clique se o endereço de correspondência for igual ao do estabelecimento. Se for, você vai clicar aqui, ele vai puxar os dados de forma automática. Se não, você vai inserir os novos dados do endereço. Então, vou colocar aqui o CEP da caixa postal, né? Se tiver caixa postal, e aqui a caixa postal, se tiver caixa postal, tá? Um outro detalhe que eu pulei aqui, mas a gente vai voltar aqui em eventos, tá? O MEI, obrigatoriamente, ele não possui o quadro societário, porque o próprio sócio já é o próprio representante do microempreendedor individual. Já quando a gente está migrando para outra empresa, sim, existe quadro societário. Então, você vai marcar essa opção aqui, ó, quadro de sócios administradores. Ele vai abrir aqui uma nova opção para a gente, quadro de sócios. É obrigatório você inserir um sócio aqui, no mínimo um sócio para essa empresa, porque senão vai dar restrição, vai dar pendência para a gente aqui na Receita Federal. Então, mais uma vez, eu vou clicar aqui em novo sócio administrador. Natureza do evento. Tem entrada, alteração de data da inclusão, alteração de dados do sócio e saída. No nosso caso, a gente vai registrar como entrada. Aqui a data do evento não vai puxar aqui para a gente. A gente vai inserir novamente o nome, o CPF e a qualificação do sócio. Esse sócio aqui, como só tem um, ele vai ser o administrador da empresa. Perceba que, como tem apenas uma entrada de apenas um sócio, o valor da participação no capital social vai ser o valor total, vai ser 100%. Então, não vai dar nem opção para a gente alterar. Então, eu vou inserir os dados aqui, a gente já volta. Ok? Após inserir os dados, a gente vai inserir o endereço do sócio administrador. Que ele vai aparecer aqui para a gente, o CEP. Opa, deixa eu inserir aqui o CEP. Perfeito, já está inserido os dados. Perceba que está aqui, ó, o CPF, na verdade, e o nome do sócio. Prontinho. Perfeito. Após preencher todas essas informações aqui, todo esse passo a passo, seguir todo esse passo a passo, nós vamos clicar aqui em verificar pendências. Você clica aqui para verificar pendências. Deixa eu ver se puxou alguma pendência para a gente, tá? Perceba que ele vai dar duas opções aqui para a gente, tá? A marcação em amarelo e a marcação em vermelho. A marcação em amarelo é somente um erro. Na verdade, não é um erro, tá? É um alerta. Ele não impossibilita você de dar continuidade no processo. O vermelho, ele é um erro. O vermelho, sim, ele impossibilita você dar continuidade no processo. Então, a gente teve 3 erros aqui, ó. Campo obrigatório não preenchido no sócio, município, o FDDD do sócio. Então, você clica aqui, ele vai retornar para a gente para pendência. Vou colocar o DDD do telefone, o município. Preencher aqui novamente o CEP. E agora a gente preencheu todas as informações aí com o município, vamos verificar de novo as pendências. Clica aqui. Perfeito, então agora ele deu alguns avisos. Perceba que são só avisos não obrigatórios, por exemplo, o fax, DDD do fax, telefone 2, campo opcional não preenchido do sócio, que é o DDD do fax, enfim, perceba que quando dá esse aviso em amarelo, ele não possibilita você a finalizar o preenchimento aí dessas informações na receita. O vermelho sim, mas o amarelo não. Então, você confere aqui para ver se não tem nenhuma informação que você possa inserir aí. E a gente vai aqui em finalizar preenchimento. E aqui ele dá uma finalização de preenchimento. Parabéns, os termos da lei da liberdade econômica, atividade que irá exercer está dispensada da necessidade de licenciamento ao alvará. Se atende às seguintes condições. Então, aqui é bom você ler, tá, as condições para que o estabelecimento qualifique-se como de baixo risco ou baixo risco A, ou seja, para ter a isenção de alvarás. Então você verifica aqui, no caso essa atividade ela realmente não precisa de nenhum tipo de alvará, porque não vai classificar nenhuma característica de risco.
Você vai marcar aqui, ó, manifesto ciência de que a empresa deve atender às condições acima. Se esse for o seu caso, você tem que prestar bastante atenção. E aqui, ó, lembre-se, se estiver dispensado, você não precisa de vistoria, licença ou alvará. Já pode iniciar suas atividades, tá? Então perceba que eu vou marcar aqui as atividades, que é o comércio varejista, e o treinamento de desenvolvimento pessoal, ou seja, o comércio e o serviço que essa empresa vai prestar. E nós vamos clicar aqui em transmitir. Mais uma vez eu repito, essa é para essa empresa em específico. No seu caso aí, você tem que verificar. E aqui a gente tem um recibo da transmissão. Perfeito? Aqui o tipo de documento, alteração cadastral, o CPF do declarante, o nome empresarial, o município, OF, e aqui a informação. Seu pedido de dispensa foi transmitido com sucesso.